Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, divisibilidade. Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar de divisibilidade. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela usa regata estampada com quadrados coloridos, relógio preto no pulso esquerdo e calça preta. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente, em um plano mais aberto do estúdio. Essa ideia de divisibilidade é uma ideia muito presente no nosso caminhar aí, que envolve várias questões matemáticas, operações. Vocês vão usar isso em alguns momentos. Provavelmente você se lembra de algumas siglas que nós vamos tratar hoje e caso você não se lembre, é o momento para lembrar. E às vezes você tem só assim aquela lembrança das siglas, mas já não lembra o que elas representam. E aí você tem a oportunidade de retomá-los, tá bom? Vejamos. No slide nomeado como mínimo múltiplo comum, MMC, a definição. Números naturais diferentes de zero, M de 5 é igual ao conjunto, abre chaves, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, fecha chaves. M de 6 é igual ao conjunto, abre chaves, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, fecha chaves. MMC entre 5 e 6 é igual a espaço vazio. Os múltiplos comuns se repetem sempre a cada múltiplo desse número. Como eu disse, provavelmente você se lembra do famoso MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, isso aqui vai ser muito interessante depois para você fazer, por exemplo, quando você vai fazer medições em materiais diferentes, se você quer encontrar padrões entre eles. Então, fiquem tranquilos que vocês vão usar isso de modo contextualizado aí ao longo do seu curso, tá? Se aparecer, talvez você nem perceba muito bem que é isso que você está usando, porque obviamente você não vai se atentar aos nomes, né? Mas a ideia em si, que é isso que a gente também vai trabalhar aqui, mas claro que, como é uma disciplina de matemática básica, mais matemática, a gente dá nome às coisas, né? Mas não se preocupe que o importante é o conceito, é a ideia para você, é isso que vale mais, né? Então, sejam alguns números naturais, diferentes de zero. Eu tenho, por exemplo, que os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e aí vai, né? Os de 6 eu tenho 6, 12, 18, 24, 30, blá, 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 e aí segue. Bom, se eu pergunto quais são os múltiplos comuns entre o 5 e o 6. Então, de novo, se eu tenho, por exemplo, ali uma corda e eu quero dividir em tamanhos, né, de 5 e 6, qual a quantidade de corda que eu vou usar ali para igualar, né, a quantidade de cordas que eu consigo dividir em partes iguais de tamanho 5, partes iguais de tamanho 6. Bom, nesse caso aí, os múltiplos comuns, eles se repetem sempre a cada múltiplo desse número, né? Então, lembrando que o mínimo múltiplo comum, eu vou encontrar um valor ali e eu posso seguir na mesma ideia, fazendo os múltiplos dele, né, que eles também serão múltiplos, né, do 5 e do 6 comumente, a ambos, ao 5 e ao 6, tá? Então, olha só, quando eu penso no MMC de 5, eu já tenho aí escrito. Se eu penso no MMC de 6, também já tenho aí escrito. Notem que eu começo a repetir. Ela circula em vermelho o número 30, presente em M de 5 e M de 6. Ela escreve o número 30 à frente de MMC entre 5 e 6. Quando eu estou aqui no 30, então o 30 é o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 6. E como eu disse, né, os múltiplos deles, do 30, também serão múltiplos do 5 e do 6. Então, 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. Então, o 30, o 60, o 90, o 120, eles são todos múltiplos que são comuns tanto ao 5 quanto ao 6. Como a gente está perguntando sobre o mínimo múltiplo comum,
só me interessa como resposta o 30. Novo slide com a pergunta MMC, como encontrar? Em seguida, os tópicos. Fatoração, multiplicação dos fatores com sua maior potência. Ou fatoração simultânea. MMC entre 36 e 80 é igual a espaço vazio. Onde usar? Em soma de frações, por exemplo. Bom, agora eu vou falar de como encontrar esse MMC. Vocês certamente já viram algumas ideias aí ao longo da sua trajetória escolar, mas muito provavelmente fizeram isso ou já como algo rotineiro, sem pensar muito no automático, ou vão falar assim, nossa, Rubia, não lembro mais, né? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, algumas observações, né? Então, uma fatoração é, na verdade, uma multiplicação dos fatores com a sua maior potência. Posso falar também aí de uma fatoração simultânea. Então, eu vou perguntar, por exemplo, qual que é o MMC de 36 e 80? Então, para que eu vou usar isso, Rúbia? Para a soma, por exemplo, de frações. Nas nossas próximas aulas agora, nós vamos falar um pouquinho de fração e depois algumas operações com as frações. Para fazer as operações, em especial quando os denominadores não são iguais, a gente vai precisar do MMC, tá? Eu quero, então, o mínimo múltiplo comum entre o 36 e o 80. Joia! Existem duas maneiras de fazer, como aqui a ideia é a gente relembrar, etc., eu vou fazer das duas maneiras. Em um slide vazio, ela escreve em verde a informação que acabou de dizer. Mas você vai ver que a segunda maneira provavelmente é a maneira que você se lembra, né, que você registrou lá na sua memória e que, de fato, ela é mais fácil, tá? Então, olha só, quando eu faço, se eu quiser olhar para o 36, eu vou pensar assim, bom, lembrando que a gente divide pelos números primos, certo? Então, eu vou dividir por 2, que dá 18, por 2, que dá 9. Bom, já não dá para eu dividir por 2 mais. Então, agora eu começo. Divide por 3, que dá 3. Dividido por 3 dá 1. Quando dá 1, acabou a conta. Então, isso é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok? No slide, a professora escreve o número 36, dividendo, e faz uma linha vertical à direita dele. E, enquanto fala os números, coloca os divisores 2, 2, 3 e 3. À direita da linha e em paralelo ao dividendo. Os resultados 18, 9, 13 e 1 se tornam novos dividendos e ela os dispõe à esquerda da linha. À direita do 1, ela faz uma linha diagonal para cima, indicando o final da operação, e escreve 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Eu posso fazer o mesmo com o 80. Então, 80, vamos lá. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, aqui eu vou ficar com 2 à quarta vezes o 5, certo? À direita da outra operação, a docente escreve o dividendo 80 e faz uma linha vertical à direita dele. Enquanto fala os números, coloca os divisores 2, 2, 2, 2 e 5, à direita da linha e em paralelo ao dividendo. Os resultados 40, 20, 10 e 5 se tornam novos dividendos e são dispostos à esquerda da linha. À direita do 1, ela faz uma linha diagonal para cima, indicando o final da operação, e escreve 2 elevado a 4 vezes 5. E, nesse caso, eu vou pegar aqueles que têm a maior potência. Então, por exemplo, no 36, o 2 está elevado ao quadrado. E no 80, o 2 está elevado à quarta. O 4 é, obviamente, uma potência maior que o 2. Então, eu vou usar o 2 elevado à quarta. Então, vou pegar o maior deles, tá? E vou pegar todos os que têm diferente. Então, o 3 só tem 1, vai ser esse mesmo, não preciso comparar. E o 5 só tem 1, vai ser esse mesmo, eu não preciso comparar. Certo? Então, esse vai ser o MMC entre os dois. E isso, eu faço essa operação, né? Vai dar 16 vezes 9 vezes 5, que é 720. Abaixo das operações, ela escreve 2 elevado a 4
vezes 3 elevado à segunda vezes 5 é igual a 16 vezes 9 vezes 5, que resulta em 720. Muito bem. Tinha um jeito mais rápido de fazer, que talvez você se lembre, que você deve estar olhando isso aí e falando, nossa, eu não lembro de ter feito assim, que era fazer juntos o 36 e o 80, a gente faz essa fatoração aí. Então, 36 e 80, e aí eu vou fazer o mesmo processo. Divido por 2, dá 18 e 40, divido ambos, tá? Bom, Rubi, agora eu não tenho mais como dividir o 9 por 2. A professora escreve os dividendos 36 e 80 e à direita deles faz uma linha vertical. À direita da linha ela coloca os divisores 2, 2 e à esquerda os resultados e novos dividendos 18 e 40, 9 e 20. Não tem problema. Eu vou seguir dividindo por 2 enquanto um deles dividir por 2. Depois eu vou para o próximo. Então aqui eu ainda divido por 2. Eu mantenho 9, não vou mexer com ele por enquanto. Bom, agora ninguém mais divide por 2. Ela conta os divisores 2, 3 e 5 e monta a operação 2 elevado a 4 vezes 3 elevado à segunda vezes 5. Depois do 2 eu vou para o 3. Alguém divide por 3? Se não dividisse eu iria para lá. Agora o 5 e assim sucessivamente. Como o 9 divide por 3, eu já paro aqui. Dividido por 3, copio o 5, por 3 dá 1. Agora não tem mais ninguém por 3, Rúbia. Então, agora nós vamos dividir pelo próximo, que é o 5, que vai já acabar com a nossa conta. Muito bem. Ela continua a operação, escreve os dividendos 9 e 10 e o divisor 2. Em seguida, coloca os dividendos 9 e 5 e o divisor 3, que resulta nos dividendos 3 e 5, que são divididos por 3. E finaliza com 1 e 5 dividido por 1, resultando em 1 e 1. Então, aqui eu vou obter direto essa representação, percebem? 1, 2, 3, 4, então 2 elevado a 4, 1, 2, 3 elevado ao quadrado e 5. Então, eu já consigo direto chegar na minha resposta, né? Que obviamente é o mesmo 720. Bom, isso foi o mínimo múltiplo comum, então o MMC. Agora, nós vamos lembrar outro conceito importante, que é o do MDC. E aí você deve estar falando, nossa, eu lembro dessas siglas, né? Então, o MMC, múltiplo, MDC, divisor, ok? Então, olha lá, eu vou ter de novo números naturais, diferentes de zero, até porque eu não posso dividir por zero. Novo slide com o título Máximo Divisor Comum, MDC. Nele a definição. Números naturais diferentes de zero. M de 12 é igual ao conjunto, abre chaves, 1, 2, 3, 4, 6, 12. M de 8 é igual ao conjunto, abre chaves, 1, 2, 4, 8. MDC entre 8 e 12 é igual a espaço vazio. E aí eu tenho M de 12, como exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 6 e o 12. E o M de 8, que vai ser 1, 2, 4 e 8. Bom, quando eu falo qual é o máximo divisor comum, eu estou perguntando qual é o maior número que tanto o 8 quanto o 12 dividem. Então, notem que o 8 divide por 2, assim como o 12 divide por 2. E também o 8 divide por 4, assim como o 12 divide por 4. Ela circula em verde os números 2 e 4 presentes em M de 12 e M de 8. Então, eles têm dois divisores comuns. E a minha pergunta, né, quando eu estou fazendo essa busca aí, eu quero o maior, o máximo divisor comum. Então, nesse caso, eu não vou considerar o 2 e eu vou dar como resposta o 4. Ok? Ela escreve o número 4 à frente de MDC entre 8 e 12. Agora fica a pergunta, né? Como é que eu vou encontrar esse valor? Então, de novo, nós vamos fazer aquele processo, claro que com umas diferenças, e já vou direto comparando os dois números, tá? No slide a pergunta, MDC, onde encontrar? Em seguida, os tópicos. Fatoração, multiplicação dos fatores com sua menor potência ou fatoração simultânea.
MDC entre 24 e 48 é igual a espaço vazio. Onde usar? Dividir 3 cordas em pedaços de mesmo tamanho, maior possível, sem deixar sobras. Então, 24 e, no caso aqui, 48. Talvez você já tenha até feito de cabeça e falado, Rubia, eu já sei a resposta. Mas eu vou, obviamente, fazer o processo aqui para você relembrá-lo, tá? Então, vou dividir por 2, isso vai dar 12 e vai dar 24. Por 2 dá 6 e 12. Por 2 dá 3 e 6. Por 2 dá 3 e 2. Nossa! Não, dá 3 e 3, desculpa. Aí sim. Dividido por 3. Isso aqui era para ser era para ser um 3 e dá 1. A frente de MDC entre 24 e 48 é igual a docente escreve os dividendos. 24 e 48, 12 e 24, 6 e 12, 3 e 6, 3 e 3, 1 e 1. E à direita deles faz uma linha vertical. À direita da linha, ela coloca os divisores 2, 2, 2, 2, 3. Agora, tomem cuidado que no caso da multiplicação a gente considerou todos, né? No caso da divisão, eu só vou considerar aqueles que são comuns, em que ambos eu fiz essa divisão. Então, vejam, aqui em ambos eu consegui dividir por 2. Aqui também em ambos eu dividi por 2. De novo, em ambos eu dividi por 2. A docente circula em vermelho os dividendos 24 e 48, 12 e 24, 6 e 12. Agora notem que nessa linha de baixo, o 3 eu não dividi por 2. Foi só o 6 que eu fiz a divisão por 2. Então eu não vou considerá-lo. Não vou considerar essa linha aí. E no próximo, né, em ambos eu dividi por 3. Então eu vou considerar esse Ela circula em vermelho os dividendos 3 e 3. fator aí. Então, diante disso, eu vou só considerar esse. Então, eu vou ter 2 elevado à terceira vezes 3. Certo? A professora indica 3 divisores 2 e 1 divisor 3. Em seguida, escreve em vermelho a operação 2 elevado à terceira vezes 3. Esse vai ser o meu resultado final. 2 elevado a 3 dá 8, vezes 3, 24. A docente escreve em verde o número 24 à frente de 2 elevado à terceira vezes 3. Por isso que eu disse que talvez você tenha percebido, né? Já logo de cara, mas eu escolhi intencionalmente tanto para ter, né, esses passos como para te chamar a atenção que se um for múltiplo do outro, então o 48 é múltiplo de 24. Então a resposta final já vai ser o próprio 48, ok? E dividir, aí eu coloquei aquele exemplo da corda, né? Se eu tiver que dividir 3 cordas em pedaços de mesmo tamanho, o maior possível, sem deixar sobras. Tá? Então, nesse caso, eu faria a própria divisão por 24. Então, ou seja, uma corda vai ficar inteira e a outra eu vou dividir em 2 partes de 24. Em novo slide, as propriedades do MDC. O MDC entre 2 números primos é sempre igual a 1. Se A é divisor de B, então MDC entre A e B é igual a A. Se os números forem multiplicados divididos por uma constante K, então o MDC entre esses números também será multiplicado dividido por K. Bom, algumas propriedades aí desse MDC, né? Entre 2 números primos, ele é sempre 1. Então, entre 2 números primos, eu já não vou ter ninguém em comum ali para considerar aquela linha que seria comum. Se eles são primos, eu não vou dividir por nenhum outro, a não ser o 1 comum. Se A é divisor de B, então o MDC de AB é A, que é o que a gente acabou de falar. E se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante K, então o MDC entre esses números também será multiplicado ou dividido por K. Peguei aqui um exemplo bem simples, ó, MDC de 6 e 15. Quando eu faço o MDC de 6 e 15, eu obtenho como resultado o 3. Coloquei o número baixinho, que ele fica intuitivo, rapidinho você consegue enxergar, né? Que é isso mesmo. Agora, ó, eu vou pegar
esse MDC aqui, só que em vez de 6 e 15 eu vou dobrar. Vou falar de 12 e 30. Então vejam que desse para esse eu fiz vezes 2, certo? 6 o dobro 12, 15 o dobro 30. Então quando eu faço esse MDC, o que está falando ali é que eu também vou encontrar o dobro do 3. Então eu vou ter o 6 como sendo o mínimo divisor comum entre o 12 e o 30, tá? Abaixo da operação, ela escreve MDC entre 12 e 30 é igual a 6. A professora faz duas setas partindo da operação anterior, uma à direita e outra à esquerda, e ambas vão até a nova operação. Ao lado das setas, ela escreve vezes 2. No slide intitulado Números Primos, a pergunta: o que caracteriza um número primo? Agora, para fechar aí, começar a fechar, a gente vai falar de alguns, só resgatar dois conceitos importantes. Um é o primo, né? Então, o que é um número primo? Observem aí esse destaque que eu estou dando, é um número que é primo. Quem é primo? Então, sem ser aquele na família, né? Óbvio. Ele vai ser um número diferente de 0 e diferente de 1. Então, o número, vou falar P é primo, tá? Então, o P tem que ser diferente de 0 e o P é diferente de 1. No slide, a docente escreve em verde a informação: P é primo, P é diferente de 1 e P é diferente de 0. Então, não tem essa, Rubio 0 é primo, 1 é primo. Se você fizer uma busca aí rapidinho, tem toda uma explicação, né, para quem gosta, né, dessas questões assim, de entender porquê das coisas, acho ótimo, mas eu sei que aqui a gente não tem tempo para fazer todo esse resgate, nem é todo mundo que tem essa curiosidade. Então, a gente vai assumir mesmo que P é diferente de 0 e P é diferente de 1, tá? E para definir primo, a gente tem duas maneiras. Eu posso dividir lá como múltiplo ou, fazer uma referência, né? Como múltiplo ou como divisor. O mais comum é a gente falar dos divisores. Então, quem são os números primos? São aqueles que dividem por 1. Ela escreve em verde as informações sobre a divisão dos números primos. E que dividem por ele mesmo. Então, vamos ver alguns exemplos rapidinho. Então, o 2, que é o único par que eu também divido por 1 e por ele mesmo. A professora escreve os números no slide conforme o cita. Certo? Então, o 2 é primo e ele é o único primo par, tá? O 7, eu só divido por 1 e por ele mesmo. Agora, se eu pego o 10, eu divido por 1, por ele mesmo, por 5, por 2. Então, esse não é um número primo. Ela faz um X em cima do número 10. Tá? E assim vocês podem testar outros. O 23 divide por 1 e por ele mesmo, certo? Então, ele é um número primo. Só que era uma vírgula, tá? Fui descendo, né? Abaixo do número 10, a professora escreve uma vírgula que fica semelhante ao número 1 e escreve o número 23 ao lado dela. Ok? Agora, existe um outro conceito importante, que talvez vocês não se lembrem, esse é menos usual que o anterior. Isso aqui eu tenho quando eu tenho dois números. Atenção, no slide anterior eu disse, um único número é primo. Agora eu tenho dois números e eu vou dizer que vou analisar, né? Vou dizer quando que acontece, que eles são primos entre si. No slide intitulado Primos entre si, a pergunta: quando dois números naturais são primos entre si? Então, qual que é o conceito de primos entre si? Eu tenho dois números, então, por exemplo, o 4 e o 5. Ela escreve em verde os números 4,5. O 4 não é primo, Rúbia. Não tem problema. O 5 é primo, tudo bem. A pergunta é se eles são primos entre si. Para ser primos entre si, o que eu preciso? Que eu tenha aqui o único divisor em N, tá, pessoal? Comum entre eles é o número 1. A professora escreve:
O único divisor em números naturais é o 1. Então, por exemplo, quando eu pego o 4 e o 5, qual que é o único número que o 4 divide e o 5 também divide? Só o 1. Então, 4 e 5 são primos entre si, ainda que o 4 não seja primo. Isso é diferente quando eu tenho 4 e 6, por exemplo. O 4 não é primo, o 6 não é primo, mas nesse caso eles não são primos entre si porque ambos dividem por 2. Então, nesse caso, eu não tenho que eles são primos entre si. Ela escreve os números 4 e 6 e faz um X em cima deles. Agora, por exemplo, o 9 e o 10. O 9 não é primo e o 10 não é primo, certo? Só que entre o 9 e o 10 eu não tenho, né? Porque o 9 divide por 3 e o 10 divide por 2 e por 5. Então, eu não tenho nenhum divisor comum entre o 9 e o 10. Então, eles são, sim, primos entre si, certo? Ela escreve os números 9 e 10. Então, nós temos aí dois conceitos importantes para fechar: o primo e os primos entre si, ok? Muito bem, agora que a gente já viu essas questões da divisibilidade, MMC e MDC em especial, e a gente sempre faz a fatoração por primos, então é bom saber o que é primo e, portanto, que é diferente de primos entre si, a gente pode dar continuidade aos nossos estudos olhando agora para as frações. Nos vemos na próxima aula. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade, Flix. Roteiro, Samara Oda. Revisão, Larissa Tavares. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Helena Santos.